Olá, meus amados. É uma alegria ter a sua participação. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Hoje nós vamos meditar sobre o Armagedão, que está descrito em Apocalipse capítulo 16. E nós vamos já iniciar com o capítulo 16, verso 13, 14 e o verso 16. Nos diz assim: E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E ele se reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Aqui, meus amados, está falando de uma luta, de um conflito final. Aqui fala de 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Esses são espíritos de demônios, diz o apóstolo João, em visão ele viu. E esse espírito saiu da boca do dragão. O que simboliza o dragão no Apocalipse? Dragão representa Satanás, representa o paganismo, o espiritismo em todas as suas formas. Mas aqui fala que esse espírito de demônio semelhante às rãs saiu também da boca da besta. Besta significa poder político e religioso. Representa o papismo, o catolicismo romano apostatado. Mas a Bíblia também fala que esse espírito de demônio imundo saiu também da boca do falso profeta. No Apocalipse, o falso profeta representa o protestantismo apostatado. Então, meus amados, esta tríplice união, esses 3 poderes religiosos se unirão com todos os reis e governos do mundo inteiro para a batalha final, para lutarem contra o povo de Deus, contra o remanescente, o restante dos filhos de Deus. Então aqui está falando de uma luta e esses espíritos vão fazer milagres, prodígios e sinais e terão o apoio de todos os governos, as autoridades eclesiásticas e civis. Estarão unidas para a batalha, para destruir, para exterminar com o povo que professam os verdadeiros mandamentos de Deus. O povo que ficaram com o dia do Senhor, com a lei de Deus, que preferiram os mandamentos de Deus do que mandamentos de homens. Aqui está falando da batalha final, um pouquinho antes da vinda de Jesus e termina com a própria vinda de Jesus. Sofonias, no Velho Testamento, falando sobre esse grande dia do Senhor, essa grande batalha, vamos meditar. Sofonias capítulo 1, o verso 14 e 15. Nos diz assim: O grande dia do Senhor está perto, está muito perto, se apressa muito. Até a voz do dia do Senhor, o homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, de escuridão, um dia de nuvens e tensas trevas. Aqui o profeta descreve o futuro, a batalha final, o dia do Senhor como dia de nuvens escuras, como dia de angústia, de alvoroço, dia de clamor. Por quê? Aqui está falando de uma classe de pessoas que rejeitaram a lei de Deus, que rejeitaram os mandamentos do Senhor, preferiram as leis dos homens, preferiram fazer a vontade da própria carne, a vontade do próprio coração. Então vai ser um dia de angústia, um dia de trevas, haverá choro e ranger de dentes, como Jesus também falou quando aqui esteve entre os discípulos. Mas, meus amados, para aqueles que temem a Deus, apesar das perseguições que passarão, apesar das opressões que o povo de Deus sofrerá um pouquinho antes da vinda de Cristo, apesar
de todo o sofrimento que o povo de Deus estará passando, mas Miguel virá em defesa do seu povo na hora certa, no momento mais de necessidade. Daniel 12, o versículo 1, ali nos fala sobre o príncipe Miguel. Nos diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do seu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde aquele tempo. Mas o seu povo será livrado, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro. Queridos, o povo de Deus estará sofrendo angústias e perseguições. Todos os ímpios, os governantes, as autoridades religiosas, como diz o Apocalipse, a tríplice união, o espiritismo, o paganismo, o catolicismo, o protestantismo apostatado, todos esses poderes apostatados que não estiveram de acordo com a palavra de Deus, estarão unidos num só pensamento para destruir aqueles que não aceitaram as leis dos homens, que não se conformaram com a presente sociedade, com as suas ideias que são contrárias à palavra de Deus. Eles querem exterminar com esse povo que quer ser um povo diferente, que é chamado povo da Bíblia, o povo da lei de Deus. Mas na hora H, o Senhor Jesus intervirá. Na hora mais difícil, na hora que eles estão ali armados até os dentes, cercando os grupos de fiéis que estarão em diferentes lugares, os ímpios preparados para fazer a sua obra de destruição, Miguel virá em defesa do seu povo. E essa defesa, Deus usará a natureza, como diz a sétima praga, que nós meditamos no estudo anterior, que na sétima praga haverá relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto como nunca houve. E assim o povo de Deus é liberto, o povo de Deus é livre dos ímpios. O povo de Deus é protegido pela intervenção divina. Por isso que a Bíblia diz que haverá angústia, escuridão, trevas, mas para quem? Para os ímpios, que querem destruir o povo de Deus. Queridos, no passado, Deus permitiu que muitos dos seus filhos derramassem o seu sangue. Isso lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Durante a Idade Média, nós sabemos que milhões e milhões de cristãos foram mortos porque queriam ficar com a Bíblia. Deus permitia a morte desses fiéis, porque morria um, convertia 10, convertia 20, mas agora no final, o Evangelho já foi pregado. Os que aceitaram, aceitaram, os que rejeitaram, rejeitaram. Então não há mais oportunidade. Então não vai haver necessidade que os santos, que os fiéis de Deus sejam mortos, porque agora o fim já chegou. Então Deus não vai permitir na batalha do Armagedão que seus filhos morram. Então, meus amados, quando será o Armagedão? O que é o Armagedão? Significa a luta final, a batalha final entre os ímpios e os justos, a batalha final do povo de Deus contra as trevas, contra os que não guardam os mandamentos de Deus. E quando que vai acontecer? Um pouquinho antes da vinda de Jesus, vai acontecer a última batalha. Mas na vinda de Cristo, Jesus liberta o seu povo escolhido, aqueles que decidiram ser fiéis a Deus, custasse o que custasse, foram obedientes aos mandamentos do Senhor. Queridos, o povo de Deus sempre foi perseguido, em todos os tempos. Abel, o primeiro ali que servia a Deus, filho de Adão, foi morto pelo seu próprio irmão Caim. Por que Caim matou Abel? Porque Caim era do mal, Caim tinha um coração de pedra, Caim não fazia a vontade de Deus, Abel era obediente, Abel tinha prazer de seguir as orientações de Deus, e Caim teve inveja de Abel, e por isso o matou. Os profetas, os patriarcas, Noé sofreu perseguições, Moisés sofreu perseguições, Isaías, Jeremias e outros. Os apóstolos, a maioria deles foram mortos, foram perseguidos. Os irmãos, durante a Idade Média, mais de 100 milhões de cristãos morreram pela tirania papal, a liberdade religiosa foi tirada. Então, por 6.000 anos, a história terrestre,
estão registrados todos os que foram mortos. O povo de Deus sempre foram perseguidos. Satanás sempre odiou os filhos de Deus. Satanás sempre tentou derramar o sangue dos filhos de Deus como uma vingança a Deus. E agora, antes da vinda de Cristo, ele também vai motivar, ele vai incentivar, ele vai liderar as nações através dos falsos líderes religiosos para destruir o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus. Mas Miguel virá em nossa defesa. Amém? Que nós possamos crer nas promessas do Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meus amados, o importante é você decidir como os apóstolos. Lá em Atos capítulo 5, verso 29, os apóstolos foram proibidos de falar de Jesus. Foram proibidos pelos falsos líderes religiosos, que eram gananciosos, que eram invejosos, que eram orgulhosos. E eles disseram assim, os apóstolos, aos líderes religiosos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa seja a tua decisão e minha, meus amados. Mais importa servir a Deus, mais importa ficar com a palavra de Deus, que é a nossa única salvaguarda. Queridos, é tempo de colocar nossos pés no caminho de Deus e nos preparar para a última batalha. E o grande Deus, o Deus de Israel, que protegeu o seu povo no passado, que abriu o mar, ele também vai abrir, vai dar uma resposta para nós, vai dar uma saída, vai nos livrar da tirania dos ímpios, vai nos livrar da destruição dos ímpios na batalha do Armagedão. Queridos, Apocalipse capítulo 6, falando sobre o dia do Senhor, capítulo 6, verso 14 até o 17, nos diz assim: na vinda de Cristo, um pouquinho antes, o céu vai enrolar-se como um livro quando se enrola. Os montes e ilhas vão ser movidos dos seus lugares. João aí tem uma visão do que vai acontecer com a natureza antes da vinda de Jesus, um pouquinho antes. Então ele diz que o céu vai enrolar como um livro. Montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. E ele diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, esconderão nas cavernas e nos rochedos, nas montanhas, e vão dizer aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, quem poderá suportar-se? João descreve o que ele tinha visto. Para João, o que ele viu era um passado, porque estava relatando uma visão que ele teve, mas ele estava profetizando um acontecimento futuro. Quando ele escrevia, ele disse: eu vi isto em visão. Usa ali o verbo sempre no passado, mas ele estava referindo-se ao futuro. Então, os ímpios vão dizer para as montanhas: caia sobre nós, escondei-nos da face do Senhor, escondei-nos do rosto daquele que nós tanto negamos. Porque chegou o grande dia, quem pode suportar-se? Quem pode permanecer em pé? Então, meus amados, no dia do Senhor haverá choro, angústia, desespero para aqueles que não fizeram a vontade de Deus, para aqueles que viraram as costas para Deus. Deus está dando oportunidade hoje para você e para mim, para nós sermos salvos, para nós sermos perdoados. Deus quer que todo mundo seja salvo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todo experimente o verdadeiro e genuíno arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lá em Ezequiel 33, verso 11 diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que o ímpio se converta, que ele seja salvo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, para que possais viver. Deus quer que nós nos convertamos e que vivamos. Deus quer a tua vida eterna, a minha vida eterna. Por isso ele está te chamando hoje, está me chamando também. Então, para os que não servem a Deus, o dia do Senhor, a vinda de Jesus, vai ser angústia, choro, tristeza e destruição. A própria glória de Jesus vai fulminar os que não estiverem preparados. Os que não morrerem com as 7 últimas pragas vão morrer com a glória e com o resplendor da face do Senhor Jesus. Mas para você e para mim que estamos nos preparando, nós queremos servir a Deus de todo o nosso coração, queremos ter o verdadeiro e genuíno arrependimento.
Isaías capítulo 25, verso 8 e 9 nos diz assim, que Deus vai tragar a morte para sempre. E Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. E a Bíblia diz ainda que nós vamos dizer naquele dia, eis que este é o nosso Deus que nós aguardávamos. Este é o Deus que nós esperávamos. Alegremo-nos, regozijemo-nos. Amados, essas palavras você vai proferir para o príncipe Miguel naquele glorioso dia, quando a luta do Armagedon estará travada, mas Miguel estará em nossa defesa e nos dará salvação e destruirá os ímpios que rejeitaram, sempre rejeitaram a palavra de Deus. Eles próprios vão colher, eles colherão o que eles próprios semearam. Amados, o apelo de Deus para você e para mim. Mateus capítulo 7, 21, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus queridos, o importante é fazer a vontade de Deus. Não adianta professar o nome de Deus. Milhões de pessoas professam o nome de Deus, mas não temem a Deus, não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Não estão dispostos a seguir as orientações que Deus nos deixou. O Criador desse infinito universo, que nos ama, deixou o seu livro para nos instruir, deixou o seu livro para nos guiar, para nos ensinar, para nos confortar, para nos fortalecer e nos fazer cidadãos dos céus. O último verso que eu quero meditar com você, Mateus 6:33, palavras ainda de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Buscamos as coisas de Deus, pensamos mais nas coisas do céu, e o mais Deus vai fazer para você. Ele sabe que você precisa de comer, beber, vestir, trabalhar, estudar, cuidar da sua família. Deus vai acrescentar todas as suas necessidades. Mas primeiro busca a Deus, pensa mais no céu, pensa na vinda de Jesus e decida-se por Cristo. Meus amados, o que aconteceu ao Israel antigo, quando eles estavam diante do mar, do lado havia a rocha, atrás estava Faraó com seu exército furioso, mas Deus providenciou uma saída para eles. Assim, na última batalha, que é o Armagedon, o lugar do ajuntamento significa, nós também teremos a saída, teremos o livramento, porque Miguel virá em tua defesa e em minha defesa também. Os ímpios não vai nos destruir na batalha final, porque Deus é contigo e é comigo, e o Senhor Deus virá para buscar os seus filhos para as mansões celestiais. Que Deus te abençoe com essas palavras de salvação. Amém? Oramos nesse momento. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nós cremos que o Senhor estará conosco na última batalha. Nós cremos que o Senhor virá em nossa defesa, ó Pai. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, perseguição, opressão, o Senhor será o nosso castelo forte. Eu oro por cada pessoa que nesse momento está orando comigo, por cada família, ó Pai. Cada pessoa inscrita nesse canal, conceda a Tua bênção, a Tua graça, a Tua salvação. Nos ilumine, Senhor, com a Tua palavra, que cada dia possamos viver para o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus amados. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. E vamos compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.